Ora, olá a todos e a todas, bem-vindos a este especial do Visão Vermelha sobre um tema que está muito em voga, a questão dos estatutos. É verdade, todos nós temos ouvido falar da questão dos estatutos, a grande maioria de nós não sabe o que é isso, e o que estamos aqui a fazer hoje é precisamente simplificar e desmistificar o que é esta coisa dos estatutos. Não é propriamente um tema muito sexy, todos preferimos ver os passos do Cockchu, os gols do Di Maria, as bombas do Jurasek, mas como vamos falar aqui é um tema fundamental para o clube, são no fundo as regras que regem como funciona o Sport Lisboa-Benfica e infelizmente no passado o benfiquista não foi muito atento a esta questão e isso levou a que determinadas pessoas, que não vou aqui mencionar, uma que tem bigode e outra que não tinha cabelo e que também foi detida, que foram presidente do Benfica e que fizeram coisas ao Benfica que fica difícil perceber ainda como é que o Benfica existe. Muito bem, temos aqui connosco o grande Francisco Turgal e o grande, vou dizer, Tiago Emmons, não vou dizer fura-redes, porque hoje isto é suposto ser uma conversa séria, portanto vamos dizer o nome de realmente das pessoas. Eu sei que vocês são apaixonados por este tema e por isso é que nós aqui no Visão Vermelha vos decidimos pagar um cachê bastante chorudo para estarem aqui connosco a discutir esta questão dos estatutos. Antes de avançarmos para a discussão, gostaria também de dizer que, e acho que partilham desta ideia, esta não é uma luta contra a direção, não é uma luta contra Rui Costa, não é uma luta contra ninguém em particular, é uma luta a favor do Benfica. Porque por vezes isto pode ser visto como uma luta pessoal contra quem está na direção. Não, isto é uma luta pelo clube, por um clube melhor e por um clube mais justo. Por isso, a pergunta que eu lanço é aquela questão que acho que muitos benfiquistas estão a pensar, que é o que é isso dos estatutos? As pessoas devem pensar é que isto marca golos. Isto é importante, vejam bem a quantidade de tiros nos pés que nós demos com o Vieira, porque as coisas não estavam bem definidas e porque ele teve uma liberdade total. E, aliás, é ele que faz uma data de mudanças nos estatutos que permitem a ele dificilmente ser batido nas eleições, como se viu com a questão do voto eletrónico, até hoje não sabemos como é que aconteceu com aquela eleição e muitas outras coisas. Portanto, a mentalidade aqui não é tanto isto ser interessante, isto ser giro, isto é decisivo para a vida do clube. Muito mais importante do que o Di Maria estar em 3 golos num amigável em Basileia. Muito mais. Se algumas pessoas já começassem a pensar nisto como fundamental, como a Constituição que gera todo o trabalho do Benfica, que dá as competências a que permite a direção ser fiscalizada ou não, se as pessoas já pensarem neste tema assim, para mim já seria uma grande vitória. Não há aqui qualquer questão de oposição ou de tentativa de fazer frente ao Rui Costa. Foi o Rui Costa que, quando se candidatou, disse: se me elegerem, eu vou fazer uma revisão estatutária. Portanto, ninguém o obrigou a dizer isto. Ele prometeu aos benfiquistas, 90 e tal % dos benfiquistas votaram nele e nas propostas dele, e portanto foi o Rui Costa que avançou para esta revisão estatutária. Não houve aqui barulho nenhum por trás de alguns sócios que por vezes são levados um bocadinho de lado por algumas fações do benfiquismo. Portanto, muito rápido o que o Rui Costa fez, reuniu, e bem, há mais de um ano, uma comissão, como já se fez na última revisão, o próprio Luís Filipe Vieira também organizou uma comissão, é o normal do Benfica, que vai fazer a proposta da direção. A direção, obviamente, propõe o que é que acha que devem ser os novos estatutos, é evidente, e, portanto, o Rui Costa, na altura, foi muito elogiado porque essa comissão que ele escolheu trouxe pessoas de várias vertentes do benfiquismo e da militância benfiquista. Portanto, houve muita gente que não estava propriamente com o Rui Costa que foi chamada a esta comissão, só que o que nós assistimos nos últimos tempos, e esta semana particularmente, foi que a comissão pura e simplesmente disse que o trabalho dela não foi seguida e que a proposta que a direção vai apresentar aos sócios para votação não é o trabalho que eles fizeram durante um ano. Portanto, não se revêem nesta proposta da direção. Só aqui introduzindo já o Francisco na conversa, acabaste por entrar aí na questão daquilo que aconteceu recentemente, não é? Era a minha próxima questão, mas se calhar perguntava ao Francisco qual é a opinião dele em relação a esta comissão de revisão, que penso que foi instituída há cerca de um ano e meio, se não me engano, um ano e meio, por aí, e o que é que eles sugeriram
e o que é que o Clube Benfica sugeriu, porque parece que há uma disparidade em alguns pontos. Não é? Em relação à comissão, como o Tiago disse, o cimento em si foi bem feito. Por princípio, tínhamos uma comissão mais ou menos heterogénea. Tínhamos lá o Jaime Antunes na atual direção, tínhamos o João Pinheiro, que foi candidato do Movimento Serviu Benfica, e outros nomes envolvidos. Também, sim, e alguns ex-membros da direção, salvo erro. Pronto. Portanto, na teoria, acho que aí se fez tudo bem como deve ser feito. O que eu acho que foi mal feito no meio disto tudo, não apreciando em si a proposta da comissão, porque essa, infelizmente, ainda não a temos, e acho que devia ter sido logo divulgada na altura para a análise dos sócios. Foi lançada esta proposta da direção, que tem todo o direito de o fazer, primeiro, sem comparativo com os atuais estatutos, portanto, torna a interpretação um bocadinho mais difícil, e segundo, sem sabermos o que é que foi incluído da proposta da comissão, e porque é que isso também é muito interessante, porque a própria Comissão, como já aqui estamos a mencionar, fez agora uma carta na qual sublinha que não concorda com a não divulgação e com o procedimento em relação a esta proposta, e por isso seria interessante, tendo em conta que Jaime Antunes, membro da atual direção, não me focando nele, mas é o facto, foi o único não signatário, salvo erro, desta carta, perceber o que é que foi incluído e o que é que não foi incluído em relação à proposta da Comissão, sobretudo porque podem ter sido deixadas de fora propostas, na minha opinião, que não sei quais são, vantajosas para o Benfica. Mas isso é... Deixa-me só, na minha perspectiva de leigo, que eu sei que vocês têm um mestrado em estatutos do Benfica e eu estou agora a entrar na primária. Não parece que faça muito sentido, ou seja, tu, digamos, contratas uma equipa de especialistas, não é? Que é esta comissão de revisão, contratas uma equipa e dizes, epá, eu preciso de fazer obras no prédio. Não é? E a comissão diz, olha, então tu precisas deste tipo de tinta, deste tipo de argamassa, deste tipo de reparações, mas depois o que o Benfica faz é basicamente dizer, não, afinal não precisamos de tinta ali, isto aqui está bom, se calhar fazemos isto à nossa maneira. É mais ou menos isto que está a ser feito. É exatamente isso que está a ser feito, e com uma agravante para mim, que aí já é completamente a minha opinião pessoal, e há pessoas que com certeza não concordarão, mas é o timing, porque assim, a Comissão já acabou o trabalho há algum tempo, e já se sabe que o Rui Costa tem a proposta da Comissão há algum tempo. Ou seja, o que parece que aconteceu aqui é que se esperou um clima quase de euforia à volta da equipa principal do Benfica, que com todo o mérito desta direção o mereceu, porque sem dúvida que teve um papel fundamental na conquista do 38, mas esperou-se pela conquista do 38 para lançar esta proposta cá para fora. Assim, sabemos que as coisas são muito mais fáceis de passar. Obviamente, quem se interessa por estes temas e por esta militância benfiquista um bocadinho mais ativa neste tema, estas propostas alternativas são logo encaradas como barulho, que é o problema grande nesta discussão toda. E nós falávamos antes de começar a gravar de que a última revisão estatutária aconteceu num ambiente assim um pouco semelhante de euforia. Eu não participei nessa altura, mas sei disso e atenção, eu não censuro uma direção por aproveitar um momento de euforia para fazer uma Assembleia Geral. Assim, se as coisas forem bem feitas, bem divulgadas e transparentes, até um momento que, quer seja para um lado, para uma proposta vinda da direção ou não vinda da direção, vai haver mais adesão quando as coisas correm bem, isso é certo. E por isso também não vou pegar no papel de vilão e atribuí-lo à direção só porque se está a aproveitar, entre aspas, de um bom momento. Aliás, que todas as vezes que haja revisões estatutárias tínhamos sido campeões nesse ano, não é? A questão aqui é que... Foi o que aconteceu em 2010. Foi. Exatamente. E aí foi se calhar também mais impactante, porque isso foi uma década com muito menos títulos do que os últimos 10 anos, apesar de nós agora termos vindo de uma pequena seca, tanto a nível de campeões nacionais como de outros títulos. Mas este aproveitar, e não digo com conotação negativa, do surfar a onda de euforia dos adeptos benfiquistas, dos sócios neste caso, torna-se um bocado suspeito, porque aliado a este processo menos transparente, acaba por ser um tiro no pé da própria direção, porque eles podiam fazer as coisas de uma forma, mesmo que a intenção fosse má, vamos admitir, não estou a dizer que é, mas podiam fazer as coisas de uma forma que conquistasse todos os benfiquistas no processo, e depois faziam lá as coisas deles, o marketing agressivo para propor o que eles quisessem. Agora, assim vão sempre levantar a dúvida, e claro que depois nós vamos sempre ter depois as bocas naturais, não é? Do destabilizar e do costume desde 2003, não é? Porque sim, mas pronto, toda assim, a história centenária do Benfica não era nada assim. O que a direção propõe é uma coisa
eu arrisco dizer que é nova na história do Benfica. O que a direção propõe é: nós temos esta proposta, quem quiser fazer alterações à proposta envia para nós, e não numa Assembleia Geral, para nós as alterações que quer fazer, e nós decidimos se a colocamos ou não. Ou seja, isto esvazia aqui todo um papel que lá está nos estatutos antigos, é totalmente entregue à Assembleia Geral, que é o papel de ter uns estatutos e da revisão dos estatutos. Atuais, não é, queres tu dizer? Os estatutos atuais, exato, os que estão em vigor. Portanto, não é à direção que compete fazer estatutos. Portanto, é a Assembleia Geral que deve, primeiro do que tudo, dizer como é que vai ser o processo. Ainda não ouvimos uma palavra do Presidente da Assembleia Geral sobre esta matéria. Zero. E, portanto, não é à direção que compete dizer que esta proposta deve ir a votos, aquela proposta não deve ir a votos. Isto é gravíssimo. Tiago, então, resumindo, então o que o Benfica fez foi, digamos, juntou esta equipa de especialistas, que é a equipa de revisão, eles partilharam as suas sugestões e o Benfica publicou um documento que diz que estas são as suas sugestões para a alteração dos estatutos. Não é? E agora o que está a dizer aos sócios é: está aqui o documento, vocês olham para o documento, quem quiser fazer alterações comunica-nos por escrito. Exatamente. E depois nós analisamos e damos resposta, é isso? Exatamente. Eles não disseram que dão resposta, eles dizem que vão ter em conta, e lá está, o ter em conta é um conceito muito vago, não é? Porque eles até podem ler, mas ao fim do dia eles só colocam se acharem que têm de colocar, e isso não é assim que deve ser. Não. Mas a alteração dos estatutos depois não deve ser em bloco a alteração. Processo, mas tem que ser aprovada em Assembleia pelos sócios, ou não? Sim. O processo, salvo erro, e posso estar enganado nos prazos, mas vou estar perto em dias, marca-se uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir o procedimento, como o Tiago disse, e que se vai discutir o tipo de voto, se é ponto a ponto, que acho que é o que deve ser. Portanto, em teoria, os sócios podem, pode ser um bocadinho diferente da dinâmica, mas podem chegar lá, por assim dizer, propor, e votamos esse capítulo, ou essa linha, ou o que seja, e é assim que deve ser, e não mandarmos à direção, eles alteram ou não, e depois votamos uns estatutos inteiros. Isso não pode ser. E depois desta Assembleia Geral procedimental, se chamemos-lhe, acho que eles têm, se não me engano, 60 dias, mas não estou certo, para marcar a Assembleia Geral para votação. E o comunicado da direção só fala numa Assembleia Geral. Portanto, e conhecendo o Ceará vai marcar para o último dia, já agora, tendo em conta a última Assembleia Geral, que foi à quinta-feira, mas pronto. Sim. Então, e estamos aqui a falar de alterações, vamos meter as mãos na massa. E na vossa opinião, que alterações que o Benfica está agora a propor que são, digamos, mais polémicas, mais impactantes, que não façam tanto sentido? Se calhar começamos pelo Tiago. Sim, é assim, dizer que não é... Nós vamos obviamente avaliar aqui a proposta que a direção dá, porque é neste momento a única coisa objetiva que nós temos, nós não sabemos qual é que vai ser o processo. Portanto, se este tema for algo que interesse e as pessoas que comentem e digam o que é que acharam, nós podemos com certeza fazer um novo programa com as nossas propostas, mas evidentemente neste momento não faz muito sentido porque nós nem sabemos como é que vai ser o processo. O que temos neste momento é a proposta da direção. Há coisas positivas, eu se calhar começava nas positivas. Há coisas positivas nesta proposta da direção, que é, para mim, e se calhar esse primeiro tópico, que é a questão da limitação de mandatos. Portanto, o que diz estes novos estatutos, que é algo completamente novo na história do Benfica, é que os presidentes dos 3 órgãos sociais do Benfica, portanto a direção, a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, só podem fazer 3 mandatos de 4 anos como presidentes. Portanto, não falem mais nenhum, não falem dos presidentes. Exatamente. Portanto, 3 mandatos consecutivos de 4 anos. Eu acho que 12 anos, portanto. Exatamente, no 12 total. anos. Eu acho que a regra, sim, é essencial em qualquer instituição democrática. Podemos ver, mesmo aqui em Portugal, obviamente, o Presidente da República só pode fazer 2 mandatos, os Presidentes das Câmaras também já têm limitação de mandatos, e em várias outras democracias isto é quase uma ferramenta essencial de qualquer democracia saudável, porque, obviamente, ajuda
não haver abuso de poder e a não haver um sambarcamento. Diminui a perpetuação de alguém que possa prejudicar o Benfica, porque já aprendemos com o passado que isso pode acontecer. Exato. Se calhar não aprendemos, mas pelo menos já constatámos. Muita gente melhorámos ainda um não bocadinho. aprendeu. Abre-se aqui, e muita gente não está contente com isto, ao só falar no cargo de presidente, o que podia acontecer, e vamos exemplificar com o que temos neste momento. Rui Costa, daqui portanto, este mandato não conta para estas contas, mas faria mais 3 mandatos, seria eleito mais 3 vezes, e no 4º mandato podia ir para vice-presidente, portanto vai eleger alguém da confiança dele, pôr alguém para ser eleito como presidente, ele ser vice-presidente, e na prática o presidente atuar como um fantoche. A Putin. Era a minha grande... Se eu pudesse escolher só uma coisa para ter novos estatutos, era realmente esta questão da limitação dos mandatos, porque para impedir que as pessoas vão fazer carreira para o Benfica. E, portanto, as pessoas vão servir o Benfica durante todos os anos, já sabem que não podem apostar tudo só no Benfica, no sentido das suas carreiras, como é evidente quando lá estão, têm que dar tudo pelo Benfica, mas sabem que têm ter uma saída do Benfica e que não vão ficar lá a envelhecer. Partilho da tua opinião a 100%, mas por acaso tive perguntas interessantes que me colocaram, que foi, mas tens lá uma pessoa que está a fazer um excelente trabalho, super benfiquista, tu não gostarias que ela ficasse lá mais tempo? Eu disse, se é super benfiquista, se quer o melhor para o clube, certamente vai ajudar a próxima direção, após o limite de mandato expirar, a passar a tocha, certamente se disponibilizará também para ser um sócio participativo e continuar a fazer o seu papel na sombra, sem receber, mas aí já lá vamos. E é assim, se tivermos um benfiquista a sério, como eu não duvido que o Rui Costa não olhando agora todos os defeitos que ele possa ter, naturalmente, eu acho que a limitação de mandatos vai ser sempre positiva. Certamente que teremos muitas pessoas preparadas para assumir cargos diretivos no Benfica. Então não temos, nós conhecemos pessoas. Sim, desculpa, ia só dizer que basta ir a uma assembleia. Exatamente. Não esta, mas a outra agora anterior. Imaginem se tivéssemos um bom ambiente, percebem? Tal e qual. Não esta que passou, mas a anterior eu fui com o Rui, tu estavas lá também, Turgal. E a quantidade de sócios que foi discursar e partilhar as suas opiniões é enorme. E realmente tu pensas, realmente o Benfica tem aqui uma quantidade de gente que tem muito valor e muita capacidade e que são apenas sócios. É um dos desafios, que, sem dúvida, que fica no ar, é as pessoas irem a uma Assembleia Geral do Benfica, façam questão de ir à próxima, porque realmente vão ficar muito... São os momentos mais importantes do clube. Não é preciso token, os sócios podem entrar. Ainda não é preciso token. Reparem, o Cosme Damião nem sequer foi presidente do Benfica, fez tudo o resto do Benfica, mas nem sequer foi presidente. O Mário Vieira de Brito, que foi a pessoa que pensou basicamente o Benfica bicampeão europeu, contratou Eusébio, contratou Bela Gutmann, que era presidente na primeira taça, já não era presidente na segunda taça, no ano a seguir, na segunda taça de campeões europeus. Portanto, nunca foi um espírito de presidencialismo o Benfica, sempre foi um espírito de militância, todos os sócios. Portanto, temos um exemplo durante 100 anos do que é que a militância ativa do Benfica, os benefícios que tem. Não é que estamos aqui a apostar no incerto. Já temos uma história muito grande no Benfica que nos diz claramente que não é a questão do presidente ser muito... É um presidente que realmente, que junto todos os benfiquistas, isso é que é o mais importante, muito mais do que as competências que ele tem. Não há esta questão, no Benfica nunca houve esta questão de um grupo mínimo de 10 ou 12 pessoas iluminados que só eles conseguem governar o Benfica. Nunca foi esta a lógica do Benfica. Nunca, até Luís Vieira. Ainda estando nas positivas, claro, com algum twist, a remuneração da direção, acho que... Isso era uma questão que eu gostava de abordar com vocês. Faz todo o sentido, porque qualquer que seja o prisma por que olhamos para esta questão, que é... nem toda a gente pode abdicar do seu emprego ou tem remunerações extraordinárias para se candidatar à direção do Benfica. E a direção do Benfica, como já disseram, é um cargo a tempo inteiro. Não é part-time e não é só para ir lá quando há AGs e isso tudo. E por isso aí, nesta perspectiva, é uma vitória enorme se for aprovado. Porque mesmo mas qual é a medida em concreto? É da remuneração dos órgãos da direção. É uma das críticas da Comissão. Eles não dizem... Primeiro não dizem quem é que define, não dizem quem é que vai ser. Mas só para as pessoas, desculpe interromper, só para as pessoas perceberem. Atualmente, os membros da direção do Benfica Clube não recebem vencimento, é isso? Não. E o
E o que diz a alteração é que no futuro os membros da direção devem ser recompensados financeiramente. Sim. E em relação à parte menos boa da proposta, claro que é a falta de detalhe, na minha opinião, do que eu me lembro, que é não temos nem quem é remunerado, nem em quanto vai ser remunerado, que é importante. Obviamente que tem de haver um teto salarial, obviamente justo, porque estamos a falar do órgão máximo diretivo e de uma das maiores instituições do país, não é? Sim, e até com impacto a nível extra-país, não é? Porque nós temos uma grande presença na Europa, sobretudo, e por isso, obviamente, que as pessoas têm de ser bem remuneradas. Se a pessoa no Benfica for remunerada, também há menos risco de haver falcatruas e ganhar dinheiro de forma ilícita à custa do Benfica, como já aconteceu, inclusive, com o antigo presidente. E por isso acho que... Mais que um, não foi só um. Sim, do passado recente, lembrar-me desse. Porque muitas pessoas, se calhar, não sabem, mas o Rui Costa, como presidente do Benfica Clube, não tem remuneração, mas tem como presidente da SAD. Correto. Sim. Correto. Sim. Pois, acho que é importante referir, e não é assim um valor tão baixo como se pensa. Aliás, é público, se vocês quiserem vão consultar o relatório e contas e certamente estão lá os vencimentos. E dentro ainda das positivas, Tiago, o que é que destacas? Olha, uma medida que era muito pedida pelo movimento Servir Benfica, e não só, e era uma interrogação muito grande que eu acho que causava alguma confusão na vida do clube, que era, neste momento, se o relatório de contas do clube for chumbado, não acontece absolutamente nada. Nem sequer há obrigação da direção apresentar um novo. E no caso do Vieira, isso foi bem famoso, que o relatório foi chumbado e ficou tudo na mesma. Os sócios votam que aquele relatório de contas não acreditam naquilo, digamos assim, ou que não está correto, pura e simplesmente não acontece nada. Portanto, eu tinha aqui, evidentemente que eu achei que isto ia ser mudado, para pelo menos a direção ser obrigada a apresentar um novo relatório, mas o Rui Costa e esta comissão foram um bocadinho mais longe, e eu acho muito bem que portanto, a direção é obrigada a apresentar um novo relatório de contas, se for chumbado, noutra Assembleia Geral. Se ao segundo relatório de contas a Assembleia continuar a chumbar o relatório de contas, a direção cai. Portanto, temos eleições, é só a direção, a mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal continuam em funções, mas vamos imediatamente para eleições. Portanto, a direção que cai pode-se candidatar, não há problema nenhum nisso, mas há uma consequência de os sócios dizerem: olhem, nós não estamos de acordo com este relatório de contas, nós só temos duas Assembleias Gerais Ordinárias, uma para o orçamento e um relatório de contas, é um momento muito importante do clube. Se os sócios não estão de acordo, tem que haver consequências, e portanto acho que aqui muito bem. Portanto, o duplo chumbo de um relatório de contas dá a queda da direção. Eu gosto muito também da questão da instituição da segunda volta. Neste momento, numa eleição para os órgãos sociais do Benfica, podem-se candidatar a quantidade de listas que cumprirem os requisitos para se candidatarem. Portanto, no caso de haver, imagina, neste momento, se uma lista tiver 40%, outra tiver 20% e outra tiver 20%, a lista, ou 21, 19, porque passemos mais realistas, a lista que teve os 40% é eleita. Portanto, e não é como na maior parte das democracias em que há uma segunda volta se ninguém conseguir 50%. Aliás, nas eleições portuguesas para a presidência da República, se um candidato não tiver 50% dos votos mais um, há uma segunda volta. Portanto, eu acho isso muito, muito positivo, porque corremos o risco de a direção não ter o apoio da maioria dos sócios, não é? Isso é uma coisa que não faz muito sentido. E eu gosto, mas que é já mesmo só um detalhe, neste momento a atualização do número de sócios era só de 10 em 10 anos, e eu acho que isso acaba por não traduzir muito bem a quantidade de sócios, o número de sócios que o Benfica tem, e passa para 5 anos. Portanto, naturalmente os sócios do Benfica vão deixando de ser ou falecendo, é o normal, e portanto, evidentemente a lista de ser atualizada de 5 em 5 anos, eu acho que traduz de forma mais real quantos sócios o Benfica tem. Então agora diga aqui ao Turgal para começar a bater. Vai pegar aí no pau e começa aí a bater na mão. Guardar os equipamentos para já. Mas a questão dos equipamentos para ti é muito sensível, não é? Mas eu nem comento, eu já digo alguma coisa sobre isso. Eu quero sublinhar uma coisa que é uma coisa que eu pensei que ia ser alterada e que, pelos vistos, não foi. Portanto, aqui não é uma alteração da direção que estou a criticar, mas do facto de manterem algo que, na minha opinião, devia ser alterado. Portanto,
Parece que as casas do Benfica continuam a ter voto. Sim. Acho que as casas do Benfica são projetos que se devem prezar naturalmente e acho que é para continuar a tentar tê-las no máximo de sítios possíveis, espalhados por esse mundo fora, para trazer um bocado o Benfica a sítios mais longínquos, mas não entendo porque é que uma casa do Benfica, uma instituição ou um edifício, tem direito a votar em eleições além da pessoa que é sócio, que é dono da casa, que também tem os seus votos em função dos anos de sócio. E por isso, pronto, a minha crítica aqui é insistirmos numa coisa que não faz sentido nenhum e que só favorece indiretamente e nos últimos anos com intenção clara quem quer ficar no poder, porque pronto, as casas do Benfica são naturalmente e ainda bem beneficiadas pelo Benfica, têm apoios do Benfica. Relações pessoais. Muitas das casas já têm mais de 25 tem anos 50. e por isso têm 50 votos, portanto, on top dos, assumo, 50 votos do dono da casa. Não, tenho que concordar porque acaba por ser um pouco tendencioso, não é? Porque as casas são a extensão do clube, no fundo. Claro. São apoiadas pelo clube, há financiamento, há presidente para as casas e depois acaba por ser um voto um bocadinho tendencioso, que é, se eu te apoio vais votar a mim. Eu acho que é muito improvável que exista uma casa que numa eleição que vote contra o atual presidente, mas isso é a minha opinião. Este ano fiquei com a impressão, não sabendo que houve, mas isto com base nos discursos públicos dessas mesmas casas. Sim, houve pessoas que apoiaram o Francisco Benítez, mas sim, é residual, é residual. É um pouco a expressão que é usada sobre este tema, o botão estar a votar. Não se compreende, é uma medida obviamente do Luís Chico Vieira, na altura até deu polémica, foi das únicas coisas que se falou na tal revisão estatutária de 2010, mas claramente tem que ser avaliada como negativa ao fim destes 13 anos. Importantíssimo o papel que as casas do Benfica têm, atenção, ninguém está aqui a dizer o contrário, basta, aliás, passar ninguém está a censurar por votarem na direção que o voto que tem direito da casa, é a natural a posição de constrangimento em que são colocadas. Exato. E ninguém os censura, mas não devia ser feito. Só tendo em conta que o voto é anónimo e confidencial, não mas devia ser um grande problema, não é? Nunca é eletrónico. Pois. Isso é outra discussão. Vamos colocar esta questão, já que estamos a falar em quantidade de votos. Algo que eu não concordo é a disparidade enorme que existe de votos, quantidade de votos entre sócios relativamente à quantidade de anos que são sócios. Existe atualmente alguma alteração nesse sentido, nesta alteração estatutária? Não existe. Vai-se manter? A direção mantém a mesma. A direção quer manter. Quer manter o mesmo. Portanto, na prática, os sócios... E não faz parte... Pois, desculpa, Tiago, nós não sabemos que alterações é que foram recomendadas por aquela comissão... Mas a carta que a comissão envia fala sobre isto. Fala sobre isso, não é? É assim, eu sou um pouco mais radical neste tema, mas admito desde já que não é... A maior parte dos benfiquistas não concordam como eu acredito que na democracia um voto por pessoa, é o que eu acredito. Claro. Há pessoas com... Há democracias em que com 16 anos as pessoas já votam. Não creio que essas democracias sejam menos fortes por causa disso. Agora, pronto, eu percebo que no caso dos sócios, além da questão dos direitos que têm, há também um dever, que é obviamente o pagar as cotas todo o ano, que é um pouco diferente, e quem paga cotas há 25 anos, evidentemente, está um pouco mais... não sei, deve ter direitos especiais. Eu não concordo, mas percebo. Agora, com certeza absoluta não concordo. Neste momento o que temos, e que decide muitas eleições, vocês vejam bem, um sócio entre 10 anos e 25 anos tem direito a 20 votos. Certo. Um sócio com mais de 25 anos tem 50, mais do dobro. Ou seja, se eu tiver 24 anos de votos, de sócio, tenho 20 votos. Uma pessoa com apenas mais um ano de sócio do que eu tem 50 votos, mais do dobro do que eu. Tiago, por exemplo, o meu voto é irrelevante. Eu fui sócio, fiz-me sócio quando era o meu pai, fez-me sócio quando eu era criança, sócio do Sporting, fez-me sócio do Benfica, atenção, isso é importante dizer, porque eu pedi. Depois deixei de ser sócio e voltei a ser, há 4 anos, eu tenho um voto. Sim. Ou seja, o meu voto é praticamente irrelevante. Eu votar ou não votar não tem quase não tem impacto. Atenção que tens o direito de recuperar, se pagares a diferença das cotas. 2.500 euros. O meu é 1.600 também, mas é só para constatar que esse direito existe e que... Gosto muito do Benfica, mas também gosto de comer. Sim. Gosto de comer. E esta medida tem um grande... Eu acho que para a vida saudável do clube traz uma grande doença, que é isto afasta as pessoas novas com o seu futuro do Benfica, da militância do Benfica.
Porque as pessoas, já, evidentemente, a juventude já tem tantas coisas para fazer e tantas coisas com as sentenças esmagadas, vêm com boas ideias, boa participação e chegam ali, tipo, bastam 50 votos. 50 votos valem por 50 sócios novos. Vale 50 votos, vale 50 sócios novos. Sim. E por isso eu não acho, eu concordo claramente com o princípio de que da democracia cada pessoa deve valer o mesmo. Claro, com a nuance que tu disseste de que nós pagamos cotas, eu acho que um sócio que entrou ontem não deve ter o mesmo peso teórico numa decisão do que um sócio que está há 30 anos. Agora, é como dizes, não pode ser de 1 para 50. Não. Sim, mas é aqui alguma... até 5 e espaçar para que haja premiação teórica nas votações de quem tem sido, chamemos, fiel e leal ao Benfica, mas isto assim torna-se incomportável. Sim. No meu caso, deixa-me só dizer, para mim é uma desilusão que a Comissão propôs, fez alterações e que o Benfica não as divulgue e simplesmente as omite. Portanto, significa que não estão a considerar essas alterações e que eu acho que é bastante importante. Porque afasta muita gente jovem e que tem menos anos de sócio e normalmente a gente jovem é aquela que é mais apta à mudança e mais irreverente, não é? E sabemos que tivemos um presidente que tinha ali os sócios mais velhos completamente na mão e por isso é que esteve tantos anos se calhar na presidência, porque realmente quando aparecia alguém jovem com ideias e via-se muita contestação, depois na prática nos resultados eleitorais isso não se percebia. Porquê? Porque há uma disparidade de votos brutal entre os mais velhos e os mais novos. Vai ser difícil de alterar isto, porque acho que muitas pessoas, não as censuro, vão olhar para isto como uma perda de poder. E repara, neste momento é votar um bocado em causa própria, porque as pessoas têm 50 votos, evidentemente vão decidir os novos estatutos porque têm mais poder. É esperar que as pessoas compreendam as razões por detrás da proposta, que espero que venha a ver a luz do dia, se seguirmos as coisas bem, não é? Estamos aqui a assumir que as coisas vão ser feitas como nós achamos que devem ser feitas. E ver o que é que os sócios acham que eles é que mandam, mas pronto, era bom isso ser um assunto encerrado porque lá está, é injusto. A proposta mantém uma coisa positiva que eu acho que é, no Benfica só tens direito de voto depois de cumprires 12 meses de sócio. Faz sentido. Não há aquela questão de antes das eleições para evitar os à família toda para irem votar em ti, isso não existe, tens que cumprir 12 meses de sócio efetivo para teres um voto. Olha, eu esqueci-me de uma positiva há bocado, que é um dos grandes golpes do Vieira foi quando ele se chateou com o Veiga. O que ele fez foi olhar para portanto, a idade do Veiga e a quantidade de anos que ele tinha sido sócio do Benfica e legislar dizendo que, basicamente impedindo o Veiga de se candidatar. Ele disse que tinha que ter mais 43 anos e mais do que 25 anos de sócio. Portanto, alguém se candidatar aos órgãos sociais do Benfica, nestes atuais estatutos, tem que ter mais de 43 anos e mais de 25 anos de sócio consecutivos, portanto, sem qualquer interrupção. Esta nova proposta da direção baixa para 35 anos e 15 anos de sócio efetivo, que me parece algo com que eu concordo. Acho que me parece também ser presidente do Benfica com menos de 15 anos de sócio não me parece assim muito certo, mas portanto está aqui um acerto de uma... Passa para 35. Passa para 35 anos e 15 anos de sócio. Tanto como em idade como em longevidade, número de sócios parece ser um bom cumulativo de maturidade. Sim. Já de garantia de maturidade, chamemos-lhe. Olha, coisas muito negativas, sem dúvida. Há em vários pontos das alterações da direção que ela propõe, um certo ambiente à volta dessas propostas de algum afastamento da vida do dia-a-dia dos sócios e passando essa participação na vida do clube para a direção. Isto seria extenso também estar aqui a dizer todas as propostas em que eu acho que isso acontece, mas há uma, vou falar de outra também, mas há uma que é extraordinária. Neste momento, nos atuais estatutos, são precisos 10 mil votos para convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, não são 10 mil sócios, são 10 mil votos. Ou seja, um sócio pode contar por 50 votos, né? Como falámos ainda há pouco. Esta nova proposta exige que esse número seja de 20 mil, portanto, passa para o dobro. Deixa-me só aqui quantificar. Se forem sócios com direito a 50 votos, passa de 200 sócios para 400. Na altura, e estamos todos
e acho é justo falar na Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu há 3 anos, penso, ou há 2 anos, foi muito difícil conseguir as assinaturas todas. Portanto, não pensem que é uma coisa fácil, porque tu és obrigado a estar presente quando tu assinas o pedido para uma Assembleia Geral Extraordinária, tu és obrigado a estar presente ou perdes alguns direitos de sócios. Portanto, as pessoas não querem assinar porque não sabem quando é que é marcado. Normalmente as assembleias são marcadas para dias de trabalho, à noite, as pessoas não querem assinar. E, portanto, já foi difícil. Foi, sem dúvida, para quem participou, um momento muito marcante da militância benfiquista, importante, em que basicamente foi pedida explicações sobre o processo eleitoral das eleições do Vieira contra o Noronha. E agora, parece uma resposta claramente, porque sabemos que muita gente da direção do Vieira ainda está nesta direção, algum certo vingança, um tema um pouco pesado, mas é o que me ocorre agora, e dificultar ainda mais a participação dos sócios na vida do clube. Portanto, uma Assembleia Geral também não consegue decidir as coisas todas só porque sim, não é? Os sócios vão lá estar, vão ser debatidas as coisas, funciona democraticamente, não quer dizer... Portanto, muito negativo, um passo que eu não esperava mesmo na parte do Rui Costa, que evidentemente é quem é o presidente da direção e é quem se tem que pedir aqui algumas explicações sobre isso. Fico realmente muito desiludido por esta tentativa de tornar ainda mais difícil a participação dos sócios na vida do clube. Existe alguma menção em questão em relação, desculpem, às datas das assembleias? Porque já referiram aqui que normalmente as assembleias são uma terça, uma quarta, uma segunda ou uma quinta. Por exemplo, nós vemos no nosso adversário do lado que normalmente o Sporting faz assembleias ao sábado à tarde. Não há qualquer menção. Uma das propostas também... Porque esta questão dos estatutos começou-se a falar muito na altura do Noronha e do Serviu Benfica, portanto já em 2019, e uma das grandes, quer de um lado quer do outro, que se propunha era, além de obrigar a ser num dia mais fácil para toda a gente ir, estar também disponível no site, portanto na área de cada sócio, poder ouvir as assembleias, e portanto nada disso é introduzido. Não há grandes alterações no que não esquece. Os equipamentos, os inevitáveis equipamentos, estou profundamente desiludido. Eu acho que os estatutos atuais nem estão assim tão maus, estão um bocado desatualizados, estão um bocadinho arcaicos, porque têm, e bem, a combinação das cores que devem ser no principal e no alternativo, vermelho, branco e vermelho, de forma assim um bocado simplista e com uma linguagem um bocadinho mais antiga também, mas tipo não tem nada de mal. E no emblema a mesma coisa, o emblema está bem descrito, já estou sempre um bocado mais detalhado, mas o emblema atual também não é igual ao descrito nos estatutos, mas não vou pegar por aí. Em relação aos equipamentos, a direção dita no primeiro ponto dos equipamentos e bem o equipamento principal do clube como é que tem de ser, mais ou menos, aí tudo bem, mas depois no ponto 2 diz, e é uma frase pequena e vou citar, a direção pode determinar, mantendo sempre o emblema, o uso de equipamentos alternativos devido a imposições regulamentares, razões comerciais e contratuais, ou seja, nós acabamos de abrir precedente para, se a direção quiser, nunca termos um alternativo branco. E eu acho isto completamente descabido, tendo em conta que a Adidas agora abriu a porta de termos sempre um terceiro equipamento, que mais uma vez, por incompetência do Benfica, não ser utilizado uma vez que seja durante a época é um erro de marketing gigante, e por isso o facto de nós termos 3 equipamentos durante a época permite que nós mantenhamos bem a modernização inevitável dos equipamentos no futebol, que é inevitável e nós temos de acompanhar, com o manter da tradição que são as cores do Benfica no principal e no alternativo. E por isso esta proposta desilude-me muito, é completamente virada para a decisão ficar focada apenas num só indivíduo ou 2 que estejam responsáveis por esta pasta. A não ser que te tenhas muitos tokens. A não ser que tenhas muitos tokens. Já, a questão dos tokens já acaba por interligar aqui com os equipamentos. Não vamos entrar agora muito em detalhes. Sobre este tema, acho interessante que o Benfica finalmente, nos estatutos, já havia no regulamento geral do clube, nos estatutos, acho que isso é bom em relação ao emblema, há uma descrição de como deve ser o emblema, porque já vimos que com aquela questão das 3 estrelas e da águia agora a sentar na roda da bicicleta em vez de assentar na faixa, se for dado muita liberdade à direção, podemos correr o risco da direção mudar, como vemos em clubes como a Juventus e outros. Certo. E portanto, nestes estatutos que Rui Costa propõe, há uma descrição
como deve ser detalhada. Isso é importante. O que tem uma questão. Neste momento, se os estatutos forem aprovados, o emblema que o Benfica usa nas camisolas neste momento seria contra estes estatutos novos. Portanto, não, os estatutos... Mas podem especificar. É o posicionamento da águia, basicamente. A águia devia estar sob a faixa, a e não sobre a roda? Como era o emblema antes deste, Okay. utilizado por Eusébio, por exemplo, nos tempos de Acham que isso terá sido uma gralha? Propositado? É um assunto, ouçam, e alguém me vai tirar isto à cara, mas é um assunto que, no cômputo geral destas coisas, acho que vai trazer mais problemas para quem quer fazer uma proposta do que benefícios, porque é aquele assunto em que já vai chegar a muitos sócios como já estão a exagerar. E eu não digo que estou a exagerar, acho que isto tem de ser endereçado, acho que tem algumas dificuldades associadas, como o nível de merchandising e de toda a imagem que já está difundida do Benfica com este emblema atual, e é um desafio enorme, não digo que não, mas acho que no futuro, se calhar distante, é uma coisa que tem de ser olhada. Eu até já esbocei um emblema destes, em que só baixei a águia, não ficou perfeita, e o emblema fica parecido, fica um bocadinho mais redondo, por assim dizer, dá para aumentá-lo mais até, é uma coisa positiva em relação à transmissão televisiva, certo. Mas é verdade, é uma verdade objetiva, e eu acho que eu não vai fazer comichão se a descrição passar assim, porque temos problemas mais urgentes, incluindo o alternativo, mas é facto, está incoerente com a imagem atual do Benfica, mas não devemos andar agora a remoer, na minha opinião, à volta disso, mas fica aqui dito que é um pormenor a ser olhado num futuro. Bem, nós estamos a chegar aqui quase ao final do nosso tempo. Não estamos, mas fica sempre bem nestes programas de entretenimento dizer estas coisas, porque parece que é tudo planeado. As eleições serem em bloco, por exemplo, dos órgãos sociais. No Benfica acho que deviam candidatar-se independente, os órgãos deviam ser independentes, mesmo que ao fim do dia sejam eleitos os órgãos que iam ser em bloco, não é? Mas por princípio o Conselho Fiscal, mesa da Assembleia Geral e direção do clube deviam ser 3 listas independentes, depois todo o propósito de monitorização, de independência e de revisão e toda a natureza destas coisas torna-se redundante, e depois acabamos a ter quase que uma pessoa a monitorizar o seu próprio trabalho. Pronto, estou a exagerar um bocado, mas pronto, quando são eleitas em bloco, há o mesmo problema que se levantou com as casas, que é, há um constrangimento e um conflito de interesses, porque foram candidatos que se apoiaram mutuamente em bloco, e por isso acho que é uma coisa que tem de ser alterada. Olha, foi a primeira coisa que quando o Benfica colocou cá fora esta proposta de direção, foi a primeira coisa que eu fui ver, se tinha mudado ou não. Infelizmente não mudou. Portanto, o que temos neste momento é as eleições para os órgãos sociais far-se-ão através de listas completas para os órgãos sociais. Portanto, os órgãos sociais são, como eu já disse, a direção, o Conselho Fiscal e a mesa da Assembleia Geral. E, portanto, era fundamental, e temos exemplos tão grandes de presidentes da mesa da Assembleia Geral que nem sequer o facto de alguém agredir um outro sócio numa Assembleia Geral deu consequências. Portanto, vejam bem como... Depende, quer dizer, apertar não é agredir. Pronto. Fazer com que a outra pessoa cesse de respirar não é propriamente uma agressão. É um constrangimento, vá. Pronto, estamos à espera das atas. Eu tenho uma tristeza enorme de falar. Eu tenho uma tristeza enorme de falar deste episódio, porque acho que é escandaloso, mas infelizmente temos de dar aqui o exemplo neste ponto, que é realmente... E é assim, nos outros clubes existe. Eu conheço pessoas que se candidataram apenas e só ao Conselho Fiscal do Sporting. E pode haver pessoas que se candidatem só à direção. Agora, qual é o princípio que está por trás desta questão de termos vários órgãos? É a separação de poderes, não é? Se nós, à partida, limitamos essa separação de poderes, isto acaba por ser, como se tem visto, portanto, o Presidente manda nos 3 órgãos do Benfica, e portanto já tivemos enormes problemas com o Conselho Fiscal na altura do Vale Azevedo, já tivemos enormes problemas com a falta de independência da mesa da Assembleia Geral com o Vieira. Quando é que vamos aprender? Desculpa, só que eu ia-te interromper só para fazer esta questão, mas qual seria a alternativa? Ou seja, neste momento o Benfica tem uma eleição de 4 em 4 anos e que elege num só ato eleitoral a direção do clube e todos os órgãos sociais do clube, não é? Que são no fundo as entidades que gerem o clube. Qual é que seria a alternativa? Seria ter mais do que uma eleição?
Ou seja, uma eleição para cada, exatamente. Para cada órgão social? Quando tu vais votar para as autárquicas, também não votas no presidente da Câmara Municipal, na Fazendo Assembleia. Aqui uma metáfora, seria ter uma eleição que determinasse as legislativas, as presidenciais e as autárquicas e as europeias. Exatamente. Exatamente. Não há menção nenhuma à alteração. Não. Diz textualmente que tem que ser listas completas. Portanto, tem a lista... Tu vais votar numa lista, e aliás as pessoas que vão votar sabem isso, tu votas lista A, lista B ou lista C, são listas completas para todos os órgãos sociais e tenho pena. Portanto, há um artigo, o artigo 26, que fala sobre o direito dos sócios à informação. Portanto, diz quando é que os sócios têm direito a essa informação e a questionar a Assembleia. É um artigo um bocado que não traz grandes novidades, mas muito bem. Mas no ponto 4... é dito que a direção do Sport Lisboa e Benfica deve prestar a informação solicitada nas Assembleias Gerais sem prejuízo de dever recusar a prestação das informações sempre que entenda que daí possa resultar danos para o clube ou para as sociedades participadas ou tal se for vetado pela lei. É assim, esta última parte é só ridícula, porque evidentemente... Quem decide esse prejuízo também é a direção, portanto. E é assim, tu escreves aqui que a direção não pode fazer algo que seja vedado pela lei, quer dizer, não há nenhum estatuto, nenhuma organização que possa ir contra a lei portuguesa, não é? Evidentemente a lei portuguesa é sempre... Eu acho que isso não é inocente, Tiago. Eu acho que esse ponto não é acrescentado de forma aleatória. Não é. Aliás, quem vai às Assembleias, esse é o meu grande medo, quem vai às Assembleias já sabe que o que se passa neste momento é... Por exemplo, a última, houve 2 momentos em que os sócios puderam usar a palavra. Participam uns 40 sócios, e bem, com grandes intervenções, e no final dessas 40 intervenções, em que cada pessoa faz para aí umas 10 perguntas, 5 perguntas, a direção responde. Ora, evidentemente, a direção não vai responder a todas as perguntas se isto for organizado desta maneira. Portanto, o que estamos aqui a fazer, infelizmente já é prática comum, mas é colocar textualmente nos estatutos que a direção, se quiser, não tem que responder aos sócios. E digamos assim, eu percebo que é assim, se alguém for lá perguntar, mas quanto é que nós vamos dar pelo novo defesa de direito? Eu entendo isso, mas qual é o problema do presidente se levantar e dizer, olha, caro sócio, eu não posso responder a essa questão, estamos no meio de negociações, isto faz mal a alguém? Alguém vai assobiar isto? Alguém vai... Agora, o que eles querem colocar aqui nos estatutos é por isso. Até pode dizer que não está em negociações no caso desse tópico, só para dizer, há casos que podem ser sigilosos. Exatamente. Há vários casos em que... Mas a questão é colocar preto no branco que a direção, se quiser, ou o Conselho Fiscal, se quiser, não tem que responder aos sócios. Então, estamos a ir contra toda... É castrador, não é? Todo o esqueleto... Castrador. E que várias vezes ouvimos as pessoas dos órgãos sociais do Benfica a dizer que o Benfica é dos sócios, mas depois fazem coisas destas e eu pergunto, quem faz isto... tem na cabeça que o Benfica é dos sócios ou é da direção? Eu fico com essa pergunta na cabeça. Sem dúvida. Bem, eu gostava de vos pedir aqui um desafio. Eu tenho ouvi a palavra desilusão do Tiago, ouvi a palavra desilusão do Turgal, mas gostava de vos pedir aqui que dessem uma nota de 0 a 10 a esta sugestão do Benfica, e que em 1 minuto vos dessem aqui a vossa opinião final. Primeira nota e depois a opinião final. A nota foram os estatutos que ao início eu pensei que iam ser muito melhores e desiludiram-me completamente, como já mencionei, por isso eu dou um 3. Teve coisas positivas, mas eu acho que estes estatutos são um cavalo de Troia. Acho que vêm mascarados de uma talvez sincera vontade da direção em instituir alterações e ouvir mais os sócios, mas depois temos toda esta falta de transparência, todas estas alíneas que vêm do passado e que deviam ser alteradas, mas não são, e aqui, claramente, algum acrescentar de poder, mas diminuição de responsabilidade da própria direção face a algumas temáticas. Por isso, nota claramente negativa, porque acho que estão a tentar, através de usando uma palavra um bocado forte, de uma falsa boa atitude política, com a história da Comissão e isso tudo, implementar alterações que vão tirar a palavra aos sócios, e por isso, um 3 em 10. 3. Sim, também eu dou nota 3. Acho que é uma proposta que fica manchada logo a partir do momento em que a Comissão Independente que teve
durante vários meses a trabalhar esta questão dos estatutos, que, atenção, já havia muito trabalho feito por outras pessoas. É um tema em que a militância benfiquista nunca falha, e acho que há imensos, mesmo em outros podcasts e em outros sites, há imenso material para quem se interessar para isto procurar, e com certeza vai ficar muito bem esclarecido, porque há realmente aqui uma série de pessoas que falam disto muito bem, mas a partir do momento em que a própria direção junta uma comissão que depois diz que não se revê na proposta, esta proposta está ferida de morte, e portanto, se esta proposta for aprovada, é um enorme drama para o Benfica, e vai aqui abrir aqui uma perpetuação de poder, e acho que isso não é o objetivo, com todo o mérito que Rui Costa possa ter. E atenção, eu não duvido que o Rui Costa tente lutar contra isto internamente, que é evidentemente uma luta muito difícil que ele tem, porque conhece estas pessoas, trabalha com elas, com certeza partilha bons momentos, conhece várias pessoas da direção e várias pessoas que dependem um bocadinho de manter as coisas como estão. Eu não duvido que Rui Costa não tenha aqui uma tarefa complicada, mas ele tem que entender que, no final de contas, ele é que vai ser o responsável. Ele é que é o responsável. Será visto como o responsável. Exatamente. Portanto, se neste momento estamos a falar das mudanças que Vieira propôs de uma maneira muito negativa, Rui Costa pode ter aqui o primeiro grande ponto negativo na sua presidência, que até agora está a ser bastante positiva. Reparem uma coisa, seria um escândalo se, por exemplo, quem evidentemente está, ainda ontem fez uma carta a pedir esclarecimentos sobre isto, o Movimento Serviu Benfica, fizer um documento inteiro novo, o Presidente da Mesa não pode negar que esse documento de estatutos de uma proposta de um outro movimento ou de um outro sócio vai a votos. Isto seria um golpe de Estado. Portanto, quem define como vão ser os novos estatutos é a Assembleia Geral, e, portanto, mais vale desde o princípio partir do pressuposto que isto vai dar trabalho. É verdade, vai dar trabalho, vai dar várias noites mal dormidas, mas se calhar no fim temos um Benfica muito melhor e mais possibilidade de marcarmos golos, como eu comecei esta intervenção. Muito bem, nota negativa dos dois, nota 3. Antes de terminarmos, que eu já tenho aqui o senhor da regia a dizer-nos: temos que acabar, pá, está muito longo, temos que... Antes de acabarmos... É o gato que já me está a dizer que quer comer, é hora da comida. Antes de acabarmos, gostava só de perguntar o que é que vocês acham que são os próximos passos. Ou seja, houve um grupo de sócios alargado que protestou contra estas alterações que o Benfica protestou formalmente. Há uma petição entregue no clube, e gostaria de vos perguntar o que é que vocês acham que serão os próximos passos, tendo em conta que já deverá existir uma data para a próxima Assembleia para discutir isto. Ou algo... Não, se calhar não uma data específica, mas uma altura do ano estimada que isso possa acontecer. Para isto não cair em saco roto. Não é? Olha, eu gostava de... Eu acho que o normal seria a seguir haver uma carta com 300 sócios a assinar, muitos deles com um número de sócios... Com 50 votos? Com um número de sócios muito antigo, portanto, com certeza com muitos votos. Haver uma resposta da direção a um simples pedido de esclarecimento de como é que vai ser o processo. Agora, se a direção quiser continuar neste processo, eu acho que o que vai acontecer é vamos nos juntar todos em outubro, que é a data que a direção propõe para a Assembleia Geral Extraordinária sobre isto, e o que vai acontecer é que os sócios não vão permitir... É a data da Assembleia Geral, desculpa, Tiago, é a mesma data ou disseram que até outubro vamos apreciar a proposta da direção? Eu não percebi se era para ser... É a segunda opção. É a segunda opção. Não, okay. É a segunda opção. Eles não garantiram que ia ser a AGE em outubro, disseram que a apreciação da proposta ia ser até outubro. Portanto, a AGE não temos noção de quando é que vai ser. Desculpa, só para resumir, vão analisar até outubro, portanto têm 7, 8, 9, 3 meses para analisar as alterações que os sócios do Benfica vão colocar, e só depois é que se vai marcar uma Assembleia para realmente pôr isto à votação. Ou abordarem as eventuais alterações que os sócios sugeriram. Sim. Portanto, os sócios do Benfica têm sempre o último, por muito má que sejam as intenções que nós estamos aqui a dizer de algumas propostas de direção, os estatutos novos têm que ser aprovados por 2/3 dos votos reunidos na Assembleia Geral Extraordinária. Portanto, nem sequer é uma maioria simples. É uma maioria qualificada de 2/3. Portanto, é muito... Se os sócios do Benfica se interessarem por este tema, participarem e estiverem presentes, acho que vai ser uma discussão muito interessante
e que no final só pode ser aprovada por uma maioria grande dos sócios. Agora, a minha questão é, não sei se a direção não pretende que esta discussão seja tão difícil, que não haja estatutos novos e fiquemos com os antigos, que sinceramente também não servem. Portanto, não sei o que é que escolher, estes novos estatutos ou os antigos, não sei. Não podemos aceitar nenhuma nem outra. Pois. Temos de fazer o procedimento como ele tem de ser feito e fomentar que as pessoas lancem as suas propostas, talvez em grupo, que seria a melhor ideia. E se for votada proposta a proposta, fico mais de consciência tranquila quanto ao que for escolhido pelos sócios, porque eles é que mandam. Mas isto faz muito assim. Focar nesse ponto, até no episódio que o Falar Benfica fez sobre isto, foi muito bom uma intervenção do Zé Rosário, em que ele traz um jornal do Benfica de 1958, em que houve uma revisão de estatutos. Portanto, vocês pensem, 2 anos antes do Benfica ser campeão europeu, houve uma revisão de estatutos com várias assembleias para discutir ponto a ponto o processo normal do Benfica. Isto é uma questão normal. E essas, eu lembro-me quando era jovem das assembleias, eram assembleias que eram quase batalhas campais, assembleias bem quentes, que não têm nada a ver com as assembleias que têm lugar hoje, para as pessoas perceberem um pouco isso. Bem, como vocês já estão a ver, já está ali alguém a pedir comida daquele lado. A conversa já vai longa, mas tenho que garantir que os animais não falecem. Esperamos que esta conversa tenha, acima de tudo, contribuído para simplificar e desmistificar. Acho que esse era o principal objetivo. É um assunto muito político, às vezes as pessoas não têm muita paciência para assuntos políticos, mas como na política da vida real, é muito importante nós sabermos o que é que está a acontecer, porque estamos dessa forma mais preparados para lidar com as adversidades e com pessoas que possam querer vir a aproveitar das coisas, e neste caso o nosso clube. Do nosso lado, vocês já perceberam? Encham a caixa de comentários. Tal e qual, digam por favor dúvida, aqui nos comentários. E não tenham medo de participar e de pôr as vossas propostas públicas, discutir, falar com quem quer que seja, sejamos nós, outras iniciativas, e participem. E participar nas assembleias. Não precisam de ser militantes para apresentar propostas, atenção. Qualquer sócio mesmo pode fazê-lo. Muito bem. Obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado, Turgal, Tiago, pela vossa participação, e ao senhor da Regi, que me está aqui a gritar aos ouvidos. E já sabem, é rumo ao 39, rumo à Champions, à terceira olhuda, e viva o Benfica. Viva o Benfica. Um abraço a todos, malta.